Meu nome é Edna Prado, sou criadora do método Edna Prado de mistura de cores e de combinação de cores, onde eu ensino pessoas a fazerem mais de 300 cores usando apenas 10 e também a fazer a cor que quiser, na hora que desejar e na quantidade que precisar. E também sou idealizadora do disco de cores Duo, que é a ferramenta que usamos no método Edna Prado com arquétipos para mistura e combinação de cores. O disco de cores do Edna Prado é o único no Brasil e no mundo com arquétipos para mistura e combinação de cores. Para quem é esse produto? Para começar, eu quero te falar que o disco de cores, também chamado de disco cromático ou roda das cores, é uma ferramenta usada mundialmente, tanto por quem mistura cores ou por quem combina as cores. Então, seria para pintores, pintoras, para professores de pintura, artesãos, costureiras, designers de interiores, arquitetos, paisagistas, estilistas, fotógrafos, decoradores, confeiteiros, enfim, para todas as pessoas e profissões que trabalham com cores. Para pessoas que querem entender mais de cores, de como combiná-las e como criá-las. Para quem quer fazer mais de 300 cores usando apenas 10, economizando com as cores de tinta e assim diminuindo consideravelmente seu estoque de cores de tinta, porque você pode fazer a cor que quiser, na hora que desejar e na quantidade que precisar. Para quem que não é esse produto? Para quem não quer aprender sobre cores, nem desvendar os mistérios da combinação e da mistura de cores. E você conhece pessoas que usaram e tiveram resultado? Você pode me perguntar, dá resultado mesmo? Bom, nem precisaria eu falar a respeito, porque essa ferramenta, o disco de cores, é conhecida e usada mundialmente, e isso fala por si só. Mas como esta ferramenta também nós usamos no método Edna Prado, eu vou te mostrar aqui alguns resultados que eu selecionei para você, para que você veja essa ferramenta, que ela não é usada somente como hobby, mas também é usada como uma forma de economizar e de ganhar dinheiro. Porque essa ferramenta e o método Edna Prado, eles podem dar projetos exclusivos, atendendo melhor seus clientes e lucrando mais com isso, não é verdade? Eles são alunos do método Edna Prado de mistura de cores. Eu quero mostrar para vocês. Olá, meu nome é Evandro. Eu vou contar um pouquinho da minha história antes de conhecer o trabalho da Edna Prado. Eu era uma pessoa insegura, uma profissional insegura, com medo, assim, na hora de tomar decisão de gestão de escolha de cores, essas coisas assim, não sabia fazer uma cor sequer. O disco de cores era um bicho sete cabeças. Eu havia comprado 2 discos de cores, um grande e um pequeno. Aí eu ficava na rede social, mexendo um canto e no outro, pra ver como é que aprendia disco de cores. Um falava uma coisa, outro falava a outra. Só aí você tem o disco de cores, é assim, eu não tinha nada. Por isso, depois que não sabia onde começar. Aí um belo dia, eu acabei encontrando esse canal no YouTube da Edna. E na oportunidade, ela falou desse curso, eu não vi a hora de começar. Aí quando iniciou, eu adquiri o meu curso, né? E olha que bacana, ainda veio o disco de cores, especial em português, era tudo que eu precisava. E aí nesse período eu comecei a estudar nesse curso dela, né? Já mudou a mente, aquelas dúvidas já foi eliminando tudo. Coisas que fazem o bicho da cabeça, as pessoas falam isso e aquilo nos outros canais. Então isso é transparente, que eu procurava, então eu vi muita informação, mas nenhuma foi igual a dela. Fui aprendendo, fui ali me dedicando, sabe? Eu vi o melhor, né? Porque o curso é o melhor. Então o que aconteceu? Depois desse curso, mudou a minha mente, mudou a minha vida. De que maneira eu me sinto determinado, sabe como fazer, como terminar, replicar as coisas. Sabe, o meu trabalho hoje é diferente. Hoje eu dou cursos também, mas não nessa área dela, assim, de cores, mas eu dou cursos na área de pintura decorativa, porque não me deixa de usar o tipo de cores. Então, eu sou muito grata a ela, sabe? Eu transformou a minha vida. Até minha esposa fala assim, agora essa roupa, eu olho o disco de cores, eu vejo o disco de cores. Às vezes, quando já sei de cabeça, eu vou, se não for dar um confio no disco de cores, que é a coisa mais simples hoje pra mim, que antes era um disco de cabeça. Obrigado, professora Edna Prado. Obrigado. Olá, eu sou a Mari, aluna da Edna Prado, e hoje eu vou falar para vocês como que esse método dela me ajudou a preparar cada tinta que eu uso nas minhas artes. Hoje eu trabalho com mandalas e eu busquei o curso dela porque eu queria pintar um móvel. Então, desse móvel que eu fui pintar, a cor deu tudo errado. Essa é a verdade, a cor deu toda errada. E aí, buscando na internet, eu vi que ela tinha um curso que ensinava como você conseguia a cor que você desejava. E foi através daí que eu me inscrevi nesse curso, que é maravilhoso, e que hoje me ajuda em todas as minhas artes. Como vocês sabem, o disco de cores tem 12 cores, é usada mundialmente. E dentro dessas cores temos as frias e as quentes. E essas cores não é só misturar lá o amarelo com o vermelho que vai dar o laranja. Vai dar o laranja? Vai dar o laranja. Só que pode não ser o laranja que você quer, o que eu desejava nas minhas artes. Então, por isso, esse curso faz tanto sentido para quem quer pintar uma casa, para quem quer fazer uma arte, para quem quer se vestir, para quem quer, enfim, para tudo nessa vida. Então, vale muito a pena esse curso com a Edna Prado, porque com 9 cores você pode fazer muito mais que 300.
você pode me perguntar, tá bom, Edna, como que você criou essa ferramenta? Como que você criou o seu método? De onde que ele vem? Qual é a sua procedência, né? Bom, com certeza não foi da noite para o dia. Eu demorei para chegar até aqui, onde eu estou te revelando hoje os segredos e a oportunidade de usar o disco de cores do Edna Prado e também do método Edna Prado de mistura e de combinação de cores. O que aconteceu, né? Tem coisas na vida da gente que a gente não entende, não é mesmo? Quando minha mãe adoeceu, eu comecei a pintar. Eu comecei pintando telas. E nessa época nós estávamos pintando a nossa casa. E daí eu comecei a misturar as cores de tinta. E daí por fim construímos um ateliê no fundo de nossa casa. E lá eu fazia as oficinas de pintura com minhas amigas, irmãs, sobrinhas. Eu não conhecia nada de tintas, não sabia o que era tinta base d'água, base de óleo, solvente, nada. Foi quando também eu conheci os corantes e comecei a fazer as minhas cores de tinta. Isso me fazia muito bem. Só que o que acontecia com as cores? Uma hora dava certo e outra hora não. Uma hora eu conseguia fazer a cor que eu queria, mas outra hora eu não conseguia. Na realidade, eu conseguia fazer mais cores simples, do tipo assim, rosa, bege, azulzinho. Eu fazia, mas fora disso eu não conseguia, não dava certo. E quando eu queria refazer a cor, não acertava. E pensa bem, isso tem 20 anos atrás. O conhecimento era por revista, não existia o Google ainda. E eu ganhei uma foto de uma roda de cores da teoria das cores de minha sobrinha. Uma folha com impressão colorida, olha aqui para você ver. E eu estudava aquele desenho, tentava aprender, mas não conseguia. Também ia em sebo, pegava livro de pintura, mas o que tinha nos livros era muito pouco e eu não entendia direito. E eu fui chamada para dar aulas de pintura na igreja, fiquei lá muitos anos. Nós paramos, inclusive, por conta da pandemia. E lá eu também fazia as cores. E sempre do mesmo jeito, uma hora dava certo, outra hora não. E depois de mais de 15 anos eu vim a conhecer o disco de cores, mas não sabia exatamente para que servia, como era usado, e muito menos como é que a gente usava ele. Mesmo assim eu comprei um inglês. Comprei e comecei a estudar. Mas você já tentou fazer alguma coisa sozinha? É realmente um bicho de 7 cabeças, como disse o Evandro. E nessa época o Google já existia e eu tentava aprender pela internet, mas só tinha aqueles conteúdos que a gente aprendia na escola, só o que era básico, bem raso, né? Foi muito difícil. O que eu tinha aprendido? Que no disco de cores tinha a teoria das cores, mas e daí, né, gente? E eu comecei a estudar a teoria das cores. Eu fazia as cores de tinta com corantes e tinta branca, eu gostava muito de fazer as cores. Mas qual era o problema? Ainda é que uma hora dava certo e a outra hora não dava certo. Esses corantes, né? E eu já estava até quase desistindo. Daí eu lembrei do Thomas Edison, sabe? O homem que inventou a lâmpada. Então, eu lembrei de uma frase dele que ele disse: eu não falhei. Eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. E foi isso que eu comecei a fazer, testes e mais testes, e fui estudando com as experiências que eu fazia. E daí eu fui entendendo que às vezes o mar você tem que desbravar, né? Porque tem conteúdo nessa vida que está nas mãos de poucos e para você tê-lo você tem que se esforçar muito. E temos que lutar para conseguir aquilo que a gente quer, não é verdade? Que assim como tudo na vida que não existe ainda e você quer criar, você precisa fazer experimentos. E foi isso que eu comecei a fazer experiência. Fiz muita experiência, gastei muito dinheiro, tempo, corante, tintas, muitas cores deram errado, outras deram certo, mas para refazer a mesma cor ainda era muito difícil. Passei muita vergonha, mas o tempo foi passando e eu fui testando. Mas já estava entendendo um pouco assim, o funcionamento do disco de cores e isso foi muito bom para mim. Acontece que só tinha o disco de cores em inglês, eu queria muito o disco de cores em português. Foram mais de anos tentando, até que ele nasceu. O ano era 2021 e o meu disco de cores, do jeito que eu queria, com arquétipos para mistura e combinação de cores, estava pronto, impresso, maravilhoso. Levamos um ano de teste testando as cores, tamanhos, o que escrever, como fazer. Não ficou assim. Mas sabe qual que é a melhor parte? É que hoje não somente eu tenho um disco de cores, mas também tem um método completo que se formou e que foi nascendo deste aprendizado. Hoje eu tenho o disco de cores do Edna Prado e o método Edna Prado de mistura de cores, onde ajuda as pessoas a fazerem mais de 300 cores usando apenas 10 e fazerem a cor que quiser, na hora que desejar e na quantidade que precisar. Porque foram muitos testes para entender a teoria. Sim, foi fazendo e refazendo e foi assim que eu fui aprendendo a teoria das cores e aprendendo a misturar e combinar as cores. Décadas de estudo e análise e experimentos. E assim, o disco de cores tornou-se a ferramenta essencial para o método Edna Prado de mistura e de combinação de cores, o método da multiplicação das cores. Com a prática, criou-se um método. Sem eu perceber, criei um mecanismo para fazer e refazer a mesma cor. Parecia que estava dando certo, e deu certo.
E no método Edna Prado, de mistura de cores, criou-se 3 ciclos, que é o ver, fazer e refazer as cores. Não somente ver, mas fazer e refazer as cores. E eu fiquei tão feliz que eu pensei, preciso compartilhar. Por isso, elaborei um curso com esse método completo, de ver suas cores, como fazer suas cores e como refazer suas cores. Hoje tenho muitos alunos, ajudei muitas pessoas, criei um canal no YouTube, dou aulas semanais gratuitas e aulas também somente para os meus alunos. E claro, um maravilhoso disco de cores. E nesse método eu ensino como usar o disco de cores, como fazer a cor que quiser, na hora que desejar e na quantidade que precisar. Fazer mais de 300 cores usando apenas 10. E ainda aprende a fazer as minhas cores catalogadas, que são mais de 500 cores. Você sai do curso completo com sua tabela e seu guia definitivo de cores, com suas receitas e passo a passo. E claro, com seu disco de cores. A tabela de cores é essa aqui, ó, que a gente faz. Eu chamo de tabela de amostra. E o livro de registro é esse aqui, onde a gente registra as nossas receitas de cores. Maravilhoso, né? Ele é chamado de Matrix. E eu quero ser resposta. E quero que você seja como eu, que faça a cor que quiser, com um disco de cores, e o disco de cores seja acessível a muitos. E com tudo isto, os conteúdos sobre mistura e combinação de cores no Brasil, com certeza nunca mais serão os mesmos. Porque o conteúdo que estava nas mãos de poucos, agora pode estar nas suas mãos também. Sim. Todos os testes que eu fiz na minha jornada de aprendizado, eu entrego para você. Um aprendizado que levei anos e gastei muito tempo, dinheiro, tinta, corantes, passei muita vergonha. Entregues aqui, para você, se você quiser. Como a minha breve história, você viu como eu fiz, como foi difícil chegar até aqui. Todo o processo de uma pessoa que não entendia nada para a pessoa que passou a fazer a cor que quiser na mistura e entender sobre combinação de cores. Eu errei, perdi muito tempo, dinheiro durante essa longa jornada, mas eu encontrei o processo. Eu passei por essas etapas e vou te falar da lógica por trás disso, a base de todo o processo, que foi quando eu vi o método Edna Prado sendo formado. E daí agora eu vou passar para você somente os resultados, o aprendizado que eu tive com a teoria e a prática na mistura e combinação de cores, que me levou ao método Edna Prado completo de mistura e combinação de cores com o disco de cores. O método tem 3 pilares, ver, fazer e refazer. Agora eu vou passar o que eu fiz de errado e o que eu acertei. E como que é o jeito errado de você fazer isso? Qual é o jeito errado? O que eu fiz? Não conhecer a teoria é o primeiro. Não ler o rótulo dos produtos, o segundo. Não conhecer as cores primárias. Não entender o disco de cores, por que ele é redondo, né? Por que tem colunas e linha no disco de cores? Por que ele é assim, ó? Todo recortado, parece uma pizza. Por que não pode fazer pesquisa na internet sobre mistura de cores? Não usar a ferramenta apropriada, não entender as funções do disco de cores e da teoria das cores. Porque como que seria o jeito certo? Primeiro, você tem que conhecer a teoria das cores, é a base da mistura e da combinação de cores. Por isso, precisamos entender as cores primárias, secundárias e terciárias. E o que acontece é que não queremos parar para estudar, né? Nós queremos ir direto para a prática e não tem como, a gente precisa estudar a teoria. É imprescindível. 2. Não ler os rótulos. Por que é um jeito errado? Porque acontece que na mistura de cores você precisa saber quais são os produtos que se misturam entre si. Parece tão óbvio, né? Mas a gente erra. A gente acaba querendo misturar base de óleo com base d'água. E isso aí não dá, não tem como. Na mistura de cores é impossível. Conhecer as cores primárias. Por que você tem que conhecer as cores primárias? Porque as cores primárias funcionam como uma bússola. Elas te guiam no disco de cores. Sem você conhecer as cores primárias, você não consegue nem combinar, nem misturar as cores. Por que ele é redondo? Por que você tem que saber por que ele é redondo? Por que ele não poderia ser quadrado, retangular, triangular, né? Ele foi disposto da forma circular por um objetivo, e esse objetivo tem que ser respeitado. As cores estão dispostas estrategicamente de forma equidistante aqui no disco. Para quê? Para que tudo funcione corretamente quando você for tanto misturar quanto combinar as cores. E por que tem colunas e linhas? Porque tudo é pensado, não tem nada em vão aqui. Cada cor é disposta em coluna e cada linha representa o valor tonal dessa cor. Tudo pensado para você ver, memorizar, para você usar o disco de cores em seus projetos, em seu trabalho e no seu dia a dia. Por isso, no método Edna Prado, o módulo do disco de cores representa o ver, porque você vê a cor ali.
E por que você não... Por que perguntar para o Google é um jeito errado? Por que você não pode perguntar para o Google? Porque tem vários sistemas de mistura de cores. Nós usamos o RYB das cores primárias azul, vermelho e amarelo. E o Google pode responder de outro sistema de cores e só vai te confundir e nunca vai dar certo. O sistema de cores, por exemplo, RGB, que é das cores dos celulares, ou o CMYK, que é usado em gráficas, e cada um tem suas cores primárias e são diferentes. Então, a pergunta que você faz para o Google, nem sempre elas te dão a resposta que você quer, nem sempre resolve o seu problema. Às vezes, acaba criando outro, né? E querer fazer suas combinações e mistura de cores sem a ferramenta certa. A ferramenta que te ajuda na visualização das cores, que você precisa da ajuda do disco de cores. Este é o ponto muito importante, que você tem que exercitar somente os seus olhos, você precisa ver as cores para poder memorizar, aprender e nunca mais esquecer. As cores, elas são, na realidade, uma sensação e precisamos fazer experiências e usamos o disco de cores para isso. Para usar o disco de cores, você precisa juntar a prática, que é ver a cor. Nossa mente aprende melhor quando vê. Quer aprender e fazer de qualquer jeito? O que ocorre é que você terá qualquer resultado, e não o resultado que você quer, não é verdade? E não conhecer as funções do disco de cores é um outro erro. E por que você precisa reconhecer as funções? O disco de cores do Edna Prado, ele tem duas funções, combinação e mistura de cores. Com ele, você pode não somente combinar as cores, mas também criar suas cores de tinta. Exemplo, na mistura de cores, quando misturamos uma cor com a outra, com a complementar, quando você pega uma complementar e mistura com uma complementar, ela produz um cinza neutro. Porém, na combinação, quando você combina uma cor complementar com a outra, fica um projeto completo. São cores de destaques que se complementam, que se completam. Por isso, complementares, e estão opostas no disco de cores. A complementar, ela está aqui, e essa é complementar a essa. Então, na mistura e na combinação é diferente. E esse conhecimento abre a mente para o entendimento, para o conhecimento das cores, da mistura e da combinação. E esse conhecimento se aplica em todos os nichos que você precisa de mistura de cores, como na tinta imobiliária para parede, tinta para pintar tecido, EVA, madeira, gesso, plástico, confeitaria, vela, sabonete, etc. Né? Bom, agora que você viu as bases que te passei, existe a chance de você aprender de uma forma mais intensa e aprofundada sobre o tema que é o meu curso. Isso mesmo. Hoje você terá a oportunidade e a chance de aprender em um ano o que eu demorei mais de 20 anos. Você não precisa passar pelo que eu passei e demorar 20 anos, tá? Eu gostaria de ter tido essa chance, porém não tive. Mas hoje mesmo você pode ter em suas mãos não somente a ferramenta mais usada para mistura e combinação de cores no mundo, como também o curso de como usá-lo e também o método Edna Prado de mistura e de combinação de cores completo, com mais de 400 cores de tintas, com cores, receitas e passo a passo. Então, se quiser dar um passo mais adiante e aprender também como usar o disco de cores, misturar as cores e ter uma tabela de cores com mais de 400 cores com receita e passo a passo, você terá a chance de levar hoje o combo completo. Mas como que é esse curso? Quais os benefícios? O que agrega e o que facilita, né, a vida da gente? O curso do método Edna Prado de mistura e combinação de cores nos ajuda a entender as duas grandezas do disco de cores, que é a combinação e a mistura de cores. E também a fazer e refazer suas cores. Eu desenvolvi um método de um jeito que o aluno consegue enxergar o todo, e isso facilita demais, tanto na hora de fazer suas cores, como na hora de combinar, como na hora de refazer as suas cores também. O resumo do método completo seria esse: ver, fazer e refazer. Você consegue ver as cores com o duo, com o disco de cores, a fazer o ataque, a tabela de amostra das cores, onde nós fazemos as nossas amostras das cores. E a gente consegue refazer com nosso livro de registro, Matrix. No módulo 1, que é o disco de cores, nesse módulo a gente vê a teoria das cores para entender os fundamentos das cores, para saber a linguagem técnica, valor tonal, saturação. Vemos o que é e para que serve, como usar o disco de cores, o que é a ferramenta do método. E aqui nesse módulo, que estudamos as cores primárias, secundárias, terciárias, cores neutras, o cinza, valor tonal, temperatura, luz e sombra, cor quente, cor fria, nesse módulo que a gente vê. No nosso disco de cores duo, nós temos arquétipos para combinação e mistura de cores. Cores quentes, cores frias, cores análogas, complementares,
para saber escolher as cores que combinam entre si para um projeto de pintura ou para a pintura de sua casa e entendermos o valor tonal de uma cor. Porque primeiro a gente precisa ver, conhecer a cor, com a teoria que está no disco de cores, porque o disco de cores é a representação da teoria das cores. A teoria das cores está exemplificada nele, né? Tudo o que você precisa saber da teoria das cores está aqui no disco de cores do Edna Prado. Exatamente isso que eu ajudo a entender nesse módulo. E nesse módulo que usamos o disco de cores do, a ferramenta do método, nós temos o disco de cores em português, com os arquétipos para facilitar o aprendizado da combinação e da mistura de cores. Na realidade, ele funciona como um GPS. Esse é o disco de cores do Edna Prado, da minha autoria, que usamos um disco de cores em português com arquétipos para mistura e combinação de cores, para te ajudar na criação de cores e também para criar projetos de combinação excepcionais. O disco de cores é a nossa ferramenta para você usar todo dia, para sempre. E como que é o módulo fazer? No módulo fazer, o que a gente faz? Nesse módulo a gente faz as nossas cores. Aprendemos sobre os corantes, grau de pigmentação, como rebaixar e clarear uma cor, fazer a gradação dessa cor. Nesse módulo fazemos nossas cores na tabela de amostra das cores, essa aqui. Você vai fazer o seu leque de cores, igual da Souvenir, da Coral, com mais de 300, 400 cores com vídeo passo a passo. E o que é o módulo refazer? O módulo refazer, o próprio nome já diz, te dá a oportunidade de você refazer a cor que você já fez. Nesse módulo, você aprende a fazer as receitas que anotamos, criamos nossos códigos, anotamos tudo no Matrix, nosso livro de registro das cores. Aprendemos sobre a tabela de conversão para grande quantidade, como fazer cores para o exterior da casa. Enfim, nesse módulo, aprendemos a refazer a cor que quiser, na hora que desejar e na quantidade que precisar. E agora que você já viu que esse processo funciona, você tem a chance de participar de um processo mais intenso comigo, no meu curso online. Eu vou explicar como funciona, como que é, para quanto tempo, é para todos? Como é um curso 100% online, você não precisa sair de casa, pode assistir onde quiser e na hora que você desejar, e quantas vezes precisar. É um ensino de qualidade, o que você vai aprender em nenhum outro lugar você vai aprender, que é como combinar e misturar as cores para sempre. Você tem flexibilidade de horário, porque você poderá assistir na hora que você quiser, pelo computador, tablet ou celular, só precisa de internet. Preciso de conhecimento prévio? Não, você não precisa de nenhum conhecimento prévio. Eu ensino passo a passo. Então esse curso é para quem está começando ou para quem já tem conhecimento, sabe assim, para quem já está na área e quer fazer suas cores exclusivas através da mistura e da combinação de cores. O acesso é imediato? Sim. Após a compra, você já tem acesso a todas as aulas gravadas e todo o conteúdo. Como que eu posso acessar? Quando você for comprar o curso, lá na Hotmart, ela vai te pedir um e-mail. Será nesse e-mail que você receberá o link de acesso. Daí é só clicar. Se você não tiver conta na Hotmart, tem que fazer, mas é bem fácil e intuitivo. Coloque uma senha que você não vai esquecer depois e também use um e-mail que você sempre usa, para não esquecer depois também. Porque no login, quando você for acessar, você vai precisar do seu e-mail e a senha que você tem, tá? Mas qualquer dúvida, você pode falar comigo. Mas qualquer dúvida também, tem o meu telefone. Quando você faz a sua inscrição, tem o meu telefone lá, você pode falar direto comigo, tá? Outra pergunta, tem como eu tirar dúvidas? Sim, nós temos aulas semanais ao vivo toda semana, onde você pode tirar suas dúvidas, pedir suas cores, se precisar de uma cor diferente que não tem no curso. Tem garantia? Sim, a garantia é de 30 dias. Se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro do curso. Tem certificado? Sim. Para quem que é? Para quem acompanhar as aulas, responder um questionário básico e fazer suas cores de tinta na TAC e fazer seu registro no Matrix, tá certo? Daí você consegue certificado. Edna, e quanto que é esse curso? Qual é o preço? Bom, como você sabe, esse conteúdo é exclusivo. Pode procurar que você não vai encontrar conteúdo como esse não. Onde você aprende a combinar e a misturar as suas cores de uma forma global e aprofundada, para sempre, né? Ou seja, aprender a combinação das cores em todas as áreas de sua vida e a misturar cores de tintas e corantes de qualquer produto, como tintas, corantes, pigmentos, etc. Mas antes de passar o preço, quero fazer aqui uma comparação. Você sabe que conhecimento não tem preço, porque conhecimento não ocupa espaço e ninguém rouba, como já dizia minha mãe, né? E daí eu pesquisei e procurei algo similar, um curso técnico, graduação, pós-graduação. O curso técnico mais barato que eu encontrei foi de R$120 por mês, que é no Senac e colégios. Tem cursos técnicos. Poderia ser também uma graduação, que você teria algumas aulas sobre este assunto,
mas qualquer graduação que você for pesquisar será de no mínimo R$ 254 a R$ 320 por mês, com duração de 3 anos. Então faz as contas, 254 vezes 36 seria aí um total de 9.144 no total. E ainda você não teria esse assunto tão aprofundado. Seria um curso de artes que tem muito pouco ou quase nada de mistura e de combinação de cores, né? O curso técnico de design de interiores, lá no Senac, está R$ 5.696, matrícula de R$ 99, mais 29 parcelas de R$ 193 por mês. Né? E eu tenho um link aqui que eu posso colocar aí para vocês se vocês quiserem conferir na internet. Curso eu também poderia dizer, o método Edna Prado de mistura de cores, que seria como se fosse uma pós-graduação. A pós-graduação, a mais barata que eu encontrei foi de R$ 254, a mais barata, tá? E é por 2 anos e meio que você teria que estudar para ver todo o conteúdo. Então você imagina, R$ 254 por mês por 2 anos e meio daria R$ 7.620. Aqui no método você vê todo o conteúdo em um ano, porque é um conteúdo exclusivo que vai abrir as portas para você na pintura, no comércio, na indústria, prestação de serviço, etc. E muitos outros, e ainda tem bônus. O que tem de bônus? De bônus, nós temos as videoaulas de como você escolher as cores para sua casa, o e-book do guia prático para a pintura de vaso, 21 receitas de cores mais pedidas, com as receitas e os passo a passo, tudo certinho. Também as cores do ano de 2023. Também temos um grupo no Telegram, é um grupo que você pode falar e as pessoas te respondem. Temos uma comunidade no Facebook. Então clica no botão que está nessa página e já faça a sua inscrição. Porque preço igual a esse, jamais você vai ver. Se você perder essa oportunidade, não sei quando que você vai ter outra. Será uma pena se você ficar de fora. Eu queria muito que você estivesse aqui comigo. E eu queria muito ter tido também essa oportunidade que você está tendo agora, né? Essa que você está tendo hoje. Então, para saber o preço, você vai rolar a página para cima e você vai ver o preço. Mas é o seguinte, depois desse vídeo que eu estou aqui te revelando como é o método da multiplicação, o método Edna Prado, eu tenho certeza que sua vida nunca será a mesma, porque esse conteúdo é um conteúdo de valor, não é? Por isso, clica aqui nesse botão e vem comigo, porque você tem 3 opções. Quais são as opções? A primeira, você vai fazer de conta que nada aconteceu e vai seguir sua vida, né? A segunda, você vai seguir buscando de galho em galho, mendigando informação e procurando informação. A terceira, você pode vir comigo no método certeiro exclusivo e que você não estará sozinho, não estará sozinho. Eu estarei aqui com você para fazer as suas cores com você. Por isso, clica no botão e vem comigo. Vem, faz o curso completo, receba o disco de cores na sua casa e esteja comigo. Eu espero você.